De volta a falar sobre as eleições, Deltan Dallagnol e Guilherme Boulos estão entre os candidatos que mais arrecadam dinheiro com as vaquinhas virtuais na campanha. E os políticos do Novo também se destacam nessa lista. Beatriz Manfredini trazendo as informações. Como é que funciona esse modelo de doação e como é que é feita essa contabilidade? Olha, Thiago, o modelo de doação está diferente nesse ano, né? Pela primeira vez, a vaquinha virtual está aí sendo bastante utilizada por quem doa através do Pix. De acordo com as empresas que organizam essas vaquinhas virtuais para ajudar a financiar a campanha de candidatos e pré-candidatos, no caso, elas estão aí com 85% das doações vindo através do Pix. A regra é uma só, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é muito simples doar através do Pix. Tudo que precisa é que a pessoa seja uma pessoa física, né, para fazer a doação e que faça através do CPF, e aí pode fazer essa doação tranquilamente. Para os candidatos e pré-candidatos é vantajoso, porque o Pix não cobra taxa, né, das doações, ao contrário de outros meios de pagamento para essas doações, como por exemplo cartões de débito e também boletos que têm taxa. Então eles acabam lucrando, ganhando mais com essas doações através do Pix. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 18 empresas estão cadastradas até o momento para receberem essas doações dessas vaquinhas virtuais e 18 ainda estão com o pedido aí sendo processado, então pode aumentar o número de empresas que estão autorizadas a receberem esses valores, a receberem esse dinheiro para os candidatos. Quem encabeça essa lista, na verdade, as 3 primeiras colocações de quem mais arrecadou dinheiro até agora através de doações são 3 candidatos a deputado federal. O primeiro deles é Chiquinho Assis, do Republicanos. Até agora, olha, ele alcançou R$344 mil. Desde maio até agora, já conseguiu esse valor em doações. Depois dele, vem o ex-procurador Deltan Dallagnol, do Podemos. Ele já arrecadou R$229 mil. E Guilherme Boulos, do PSOL, na terceira colocação, com R$138 mil. Outros pré-candidatos, por exemplo, o governador do estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi, também está com arrecadações altas. E aqui também candidato ao Palácio dos Bandeirantes, ao estado de São Paulo, Vinícius Poit, do Novo, também aparece aí entre os principais que já arrecadaram até agora com essas vaquinhas virtuais, Thiago. Bom, os números trazidos pela Beatriz Manfredini, o ex-procurador Deltan Dallagnol ainda vai falar conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Agora, seguindo com os nossos comentaristas, Roberto Mota, esse formato de vaquinha virtual para financiar as campanhas, esse formato te agrada? E o Brasil precisa continuar discutindo as campanhas e também são campanhas milionárias muitas vezes. Como é que vem esse dinheiro, né? Exato, Thiago. Esse é um assunto que vale a pena discutir. É um assunto que tem vários lados importantes. Não existe uma solução única, né? Em cada uma das democracias ocidentais você vê esse assunto tratado de um jeito. No Brasil, doações para campanhas políticas são, na minha opinião, excessivamente regulamentadas. Cria-se muitas regras, muitas leis. E aí, quem obedece às leis fica numa situação difícil. Quem não obedece, todo mundo sabe, consegue recursos da maneira que quer e fica por isso mesmo. A vaquinha online é um método muito eficiente. Eu já usei esse método nas 2 vezes que eu fui candidato. Ele possibilita uma doação simples, fácil. Ainda tem alguns pequenos problemas. Por exemplo, existe um limite diário, se eu não me engano, é da ordem de R$1.000. Então, se alguém quer doar um valor um pouco maior, tem que entrar no sistema durante vários dias para doar. A outra questão é que o nome dos doadores fica público, fica de acesso público no site. Muita gente acha que isso é um problema e não doa porque não quer ver o nome associado com campanha política, tá? E a última questão, que é muito importante, é que o limite de doações que uma pessoa pode fazer para um candidato é 10% da renda declarada no ano anterior. E a responsabilidade por garantir isso, por verificar isso, é do candidato. Agora, imagina você é candidato a um cargo, recebe uma doação, que instrumento que você tem para verificar se aquela doação que você recebeu é maior ou menor do que 10% da renda daquela pessoa no ano anterior?
a gente precisa de menos regulamentação, mais simplicidade, e é lógico, as regulamentações que existirem têm que ser cumpridas à risca. Essa forma de vaquinha online, né, o financiamento de candidaturas por meio de pessoas físicas é uma ideia interessante, principalmente em democracias mais maduras. Isso implica numa associação, num vínculo e talvez numa cobrança, numa prestação de contas muito maior nessa relação eleitor-candidato. Então, acho que isso é muito positivo. Mas o que a gente vê aqui no Brasil é que poucos candidatos têm conseguido avançar substancialmente nessa frente. Normalmente são candidatos ou que já têm uma identificação muito grande com seus eleitores, a gente deu exemplo aí muito conhecidos como o Guilherme Boulos e o Deltan Dallagnol, ou seja, figuras que já ficaram famosas, são conhecidas do grande público, ou então candidatos como o Partido Novo, que abre mão tradicionalmente do fundo eleitoral e foca nesse financiamento privado de campanha. Então, foi um partido que nasceu com esse DNA, a sua gênese foi dessa forma. Agora, nos outros candidatos dessa política muito tradicional, a gente vê que eles ainda ficam presos ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, primeiro porque a campanha de fato é muito cara e segundo porque é preciso ter um financiamento para a democracia. Então, fundo partidário, fundo eleitoral são instrumentos absolutamente legítimos. Obviamente que não nesse montante, que é um descalabro de 5 bilhões de reais no fundo partidário. O que só enseja que não haja uma renovação na política. Pelo contrário, aqueles candidatos que já têm mandato, ou seja, são candidatos à reeleição, são os mais beneficiados pelos seus próprios partidos e os candidatos que tentam penetrar, que tentam chegar pela primeira vez, ficam ali para o fim da fila ou então têm que contar com as vaquinhas online. São instrumentos de amadurecimento conforme as eleições vão passando. Espero que esses instrumentos sejam mais bem explorados pelos candidatos.